Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para mais essa palestra, esse bate-papo do Grupo Espírita Fraternidade, um lugar que tenho muitos amigos, muitas pessoas queridas. Bom, antes de começarmos propriamente a nossa palestra, o nosso bate-papo de hoje, eu vou ler uma mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 173, relacionado com o tema da noite, para que possamos usar como preparação de ambiente. O título da mensagem é Ante a Luz da Verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus. João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores nos círculos das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, religião, ciência, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do próprio ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender a obrigação que vos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a liberdade é perceber o sentido da vida. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Então, meus amigos, vamos, neste momento, fechar nossos olhos e agradecer a Deus por estes pequenos momentos em que estamos juntos para falar sobre o Evangelho de Jesus, acalmando o nosso coração e nos ligando à espiritualidade maior. Que neste momento, os bons amigos espirituais possam nos iluminar e possam iluminar os nossos lares, os nossos entes queridos e nos ajudar a assimilar da melhor forma possível as palavras do Evangelho que discutiremos hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, a lição de hoje, que tem uma consonância muito grande com essa primeira mensagem que lemos, é do livro Sol das Almas, capítulo 29, Defesa da Verdade. Eu vou ler a mensagem e depois nós vamos conversar um pouco sobre alguns trechos dela e como essa mensagem se encaixa nos ensinamentos que temos do Evangelho de Jesus. Então, o título Defesa da Verdade. Companheiros inúmeros asseveram que os postulados ensinados pelo Espiritismo, sendo a verdade, não precisam de defesa. Criaturas comodistas, não obstante bondosas, acrescentam que, sendo a caridade a base em que repousa a terceira revelação, não se deve chocar, incomodar ou advertir a ninguém. A verdade, afirmam, fala por si só, não necessita de pessoas que lhes posem a causa. Entretanto, vejamos dois grandes princípios que dignificam a vida. Primeiro, educação. Todos sabemos que a educação é realidade inconteste, mas por isso não deixa de ter escolas, programas, compêndios, professores e especialistas dinamizando o ensino, sem que a ignorância contraria com seu império de sombras consolidado na terra. Justiça. A justiça existe por si só. No entanto, por essa razão, não dispensa tribunais, legislações, juízes e advogados, que lhe administrem os recursos sem o que o mundo jamais sairia
da animalidade e da delinquência. Certamente que um orientador ou um magistrado não transmitem a instrução e nem aplicam a lei à força de golpes ou a golpes de força, mas se prevalecem da força moral de que dispõe para ensinar e corrigir, clarear e reajustar. Assim também a verdade na doutrina espírita. Não raro, aqui e ali, repontam obscuridades e enganos, que se acalentados criam raízes de erros, estabelecendo os prejuízos incalculáveis nos domínios do sentimento. De outras vezes, idolatria e trama artificiosa se levantam com meloso enredo, ameaçando edificações morais de elevado alcance, acarrearem a absurdidades e discórdias através de mesuras e ardis. Ninguém precisa ferir ou impor nesse ou naquele ponto de vista da sustentação doutrinária, mas o espírita tem a obrigação de estudar e refletir, assegurar a limpidez dos ensinos que abraça e garantir-lhes a difusão clara nos alicerces do discernimento e da lógica, sem o que as consciências humanas, mesmo as que estejam sob os rótulos do espiritismo, continuarão adstritas ao fanatismo e à superstição. Não nos cansemos, pois, de trabalhar e servir, mas sem deixar de raciocinar e esclarecer. Bom, comparando com a primeira mensagem que lemos, podemos perceber que existe uma total ligação entre as duas, quando no Fonte Viva, Jesus coloca: conhecereis a verdade vos libertará. E destaca também nessa primeira mensagem que muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Bom, meus amigos, é muito interessante quando falamos sobre o conceito de verdade, que é abordado aqui. Neste caso, uma verdade espírita, a verdade dos princípios espíritas, a verdade da doutrina espírita. Mas, principalmente sobre esse texto, é importante frisarmos que a verdade que é dita aqui, ela primeiramente precisa ter um significado para nós internamente. É isso que ele destaca principalmente. Devemos estudar, devemos refletir, pois somente dessa forma podemos entender um pouco mais o que seria essa verdade. Em nenhum momento ele coloca aqui no sentido do embate, da briga, mas simplesmente do diálogo fraterno, do esclarecimento. E é lógico, de acordo com o livre-arbítrio das pessoas que estão ao nosso redor. Como é colocado, não devemos impor jamais a verdade. Ela precisa nascer de dentro da pessoa, pois cada um de nós terá um pouco do entendimento, no caso da doutrina espírita, baseado na sua vivência. Pontos estarão mais claros e irão ressoar mais dentro da pessoa de acordo com a sua vivência, não só dessa encarnação, mas de todas as vidas que já passou. Então, destacando uma primeira parte, a verdade precisa ser defendida. Segunda leitura, ele relata alguns pontos. O primeiro deles, uma analogia com a educação, onde diz: educação. Todos sabemos que a educação é realidade inconstante, mas por isso não deixa de ter escolas, programas, compêndios, professores e especialistas. Kardec reforça um pouco dessa ideia na questão 799, quando os espíritos nos lembram, segundo a citação de Kardec: a verdadeira caridade nem sempre
consiste em dar, mas em servir conforme as necessidades. E defender a verdade no sentido de tentar esclarecer pontos de vista baseado na doutrina espírita, nos livros do Pentateuco, é uma forma de caridade, caridade intelectual, novamente sem impor, simplesmente colocando fatos e questões para serem discutidas baseado no que está escrito. Um outro ponto, a justiça. A justiça existe por si só. No entanto, por essa razão, não dispensa os tribunais, as legislações, os juízes e advogados que lhe administram os recursos, sem o que o mundo jamais sairia da liminalidade da eloquência. Dessa mesma forma, como a justiça, que tem todos esses arcabouços para garantir a sua completude, o seu entendimento de uma forma, através das legislações, dos juízes e dos advogados, o estudo da doutrina espírita, a vivência da doutrina espírita, assim como foi dito por Kardec, necessita dessa reflexão diária no nosso dia a dia. Um entendimento que vem da aplicação direta dos princípios espíritas no nosso dia a dia, entendendo como eles podem influenciar a nossa vida. E esse aspecto será muito pessoal. O estudo e a aplicação dessa verdade vai ter um caráter muito de despertar interior. Um exemplo simples. Se pedirmos para um grupo de pessoas, cada um pensar numa determinada árvore, por exemplo, por mais que o conceito da árvore seja o mesmo, as formas vão ser diferentes na nossa mente, em cada uma delas. Um poderá lembrar da árvore que desenhava no seu jardim de infância, o outro irá lembrar da árvore que acabou de ver dirigindo o carro, o outro lembrará da árvore, talvez uma árvore frutífera que brincava quando era criança. Mas no cerne, todos serão uma árvore. E esse entendimento, essa percepção, será única para cada um. Isso, no entanto, não muda o conceito do que seria a árvore, que dá a sombra, uma árvore frutífera que dá os frutos. Eu não posso dizer que uma árvore agora é feita de metal, por exemplo. Existem os princípios básicos que vão colocar e vão direcionar aquela árvore. Da mesma forma, o Espiritismo, como ciência e filosofia, exige esse estudo e essa aplicação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no entanto, Kardec cita que o Espiritismo não impõe nada, mas esclarece. Isso é muito importante. O esclarecer não significa sobrepor a opinião da outra pessoa, mas simplesmente levantar pontos que possam ser discutidos, argumentados e que possam levar à reflexão, a fim de que ambos os pontos de vista talvez encontrem um ponto em comum. Mais uma vez, como é dito no capítulo 6, o Espiritismo não impõe nada, ele simplesmente esclarece. Mas aí pensamos, mas e o risco da passividade? Então devemos nunca colocar as nossas opiniões, não devemos nunca tentar expor o nosso entendimento da doutrina? Não é bem assim. Como falei, a verdade ela vem de dentro, ela vem de uma vivência que você vai ter, ela vem da forma como aquela lição do Evangelho irá te tocar. Muitos adoram livros diferentes, mesmo tendo lido, pessoas iguais tendo lido os mesmos livros, têm uma percepção diferente daquilo dali, destacam coisas diferentes, não é verdade?
Kardec, em Obras Póstumas, fala: o Espiritismo não é uma religião cega, funda-se na razão e na lógica. E um exemplo disso, dessa avaliação que foi feita, está no próprio Livro dos Espíritos, dos Médiuns, capítulo 14, onde vemos abordadas as mistificações, né, o perigo das mistificações, e onde podemos ver que, se não estivermos vigilantes, podemos sim ser vítimas de engano, ser vítimas de uma invigilância. E entramos, como então podemos defender essa verdade espírita? E o próprio texto nos coloca uma orientação, quando diz: ninguém precisa ferir ou impor nesse ou naquele ponto da sustentação doutrinária, mas o espírita tem a obrigação de estudar e refletir, assegurar a limpidez dos ensinos que abraça e garantir-lhes a difusão clara nos alicerces do discernimento e da lógica. Muitas vezes somos levados pela emoção, somos levados por um grupo no qual estamos fazendo parte. E recordando a própria origem da doutrina espírita, na pessoa de Kardec, vemos que essas duas palavras, discernimento, lógica, foram muito aplicadas para que possamos entender que, se aquilo não está fazendo muito sentido, mesmo dito de uma forma muito fervorosa, pode ser que seja simplesmente uma interpretação errônea do que está sendo dito. E por isso, o estudo, mas principalmente a vivência do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, é de extrema importância para guiar o nosso discernimento e a nossa lógica. Viver a paciência, a tolerância, viver o amor fraternal, viver a caridade, não só material, mas a caridade de respeitar um irmão, a caridade de saber ouvir, mesmo que às vezes aquelas ideias não ressoem dentro de nós. E entender que cada um de nós que está aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, na atual conjuntura em que nos encontramos, não detém a verdade absoluta, porque somos espíritos imperfeitos ainda, com vícios, com imperfeições, com séculos e séculos de muitas vezes vivências errôneas do passado, que seria ilógico dizer que não vão influenciar numa leitura que fizermos de um texto espírita, de um texto do Evangelho. Dessa forma, quanto mais vivermos aquilo, quanto mais praticarmos, agindo com amor, com caridade ao nosso redor, especialmente dentro da nossa família, especialmente com aqueles que estão mais próximos de nós, como os nossos filhos, os nossos pais, a nossa esposa, o nosso marido, tentando aplicar as lições que vemos do Evangelho de uma forma sincera, de uma forma coerente. Isso irá nos permitir chegar mais perto dessa verdade. E aí sim, como o texto fala, podermos defender essa verdade com a maior propriedade, com a maior segurança. Pois os argumentos não estarão baseados simplesmente no nosso achismo, simplesmente na nossa interpretação, mas na própria vivência do Evangelho no nosso dia a dia. Como será que o texto de Bem-aventurados os mansos e pacíficos foi aplicado no nosso lar, nas nossas reuniões do lar, no nosso culto do lar,
No nosso dia a dia, quando chegamos muitas vezes cansados do trabalho, será que realmente estabelecemos os princípios daquele texto no nosso dia a dia? E é exatamente quando tentamos exercitar esses textos no nosso dia a dia que vamos conseguir entender e captar a essência e a verdade que é transmitida naquela lição. Na Gênese ainda, no capítulo 1, Kardec afirma: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, ele se apoia na razão, e como filosofia, na moral cristã. Portanto, a razão pode nos ajudar, nos auxiliar, realmente. Mas como ele coloca, o trabalhar e o servir vão dar a estrutura para que possamos realmente balancear de uma forma coerente essas verdades que temos conosco e chegar assim realmente a compreender a verdadeira verdade do Espiritismo. Não nos cansemos, pois, de trabalhar e servir, mas sem deixar de raciocinar e esclarecer, especialmente a nós mesmos. Então, diante de qualquer discussão, diante de qualquer contenda, especialmente relacionada ao espiritismo, a um ponto de vista religioso, que possamos exercer acima de tudo a caridade para conosco e para os irmãos ao nosso redor. Lembrando que estamos todos juntos, tentando galgar degraus da evolução que nos levem do reino hominal para o reino angelical, para que possamos ser espíritos perfeitos e que somente trabalhando, refletindo, aplicando internamente esses ensinamentos é que vamos conseguir realmente buscar e encontrar a verdade que Jesus quer que tenhamos. E para terminarmos, vamos só colocar uma citação do livro Vinha de Luz, onde Emmanuel nos lembra: a verdade é como a luz, precisa ser difundida. Que possamos ser, cada um de nós, defensores da verdade espírita, mas não com imposição, mas com estudo, diálogo e exemplo. E fica para a nossa reflexão: como será que no meu cotidiano eu estou defendendo essa verdade que eu falo acreditar? Somente com os lábios ou também com as minhas atitudes, com a minha forma de agir com todos aqueles que estão ao nosso redor, especialmente os nossos familiares? Bom, meus irmãos, essa foi a reflexão de hoje. Não aborda tudo o que a lição pode dizer, pode colocar, mas é simplesmente, como colocado aqui, uma reflexão para que possamos pensar, meditar, comparar com a nossa forma de agir e aí sim, tentar entender se realmente estamos entendendo a verdade do Espiritismo e, acima de tudo, sabendo como discernir e como difundir essa verdade ao nosso redor para todas aquelas pessoas que estão necessitadas dela. Que a luz de Deus, de Jesus, nosso irmão amado, possa então acompanhar a cada um de nós e nos vemos na próxima palestra, no próximo bate-papo do Grupo Espírita Fraternidade. Que assim seja.